Muito bem, meu povo, aqui entre um Led Zeppelin e outro, a gente vai gravar mais uma aulinha aqui sobre o iluminismo aqui para os meus amigos do segundo ano. Deixa eu achar aqui a janela. Aqui. Muito bem, mas não é ainda essa. É essa, pronto. Nós vamos falar, gente, hoje sobre a reação e resistência ao iluminismo. Vai ser uma aula curta, uma videoaula curta, e nós vamos, claro, aprofundar esse assunto na nossa aula ao vivo, na nossa webconferência. Então vocês vão dar uma assistida no vídeo primeiro e a gente conversa mais sobre eles na webconferência, tá bom? Reação e resistência. Nos reinos germânicos marcados pelo reformismo protestante, tá bom? A questão religiosa raramente aparecia nos escritos ilustrados. Os escritos ilustrados, que ele se refere aí, claro, os escritos, os livros, as obras dos filósofos iluministas desses países, dos países germânicos, que era um conjunto de reinos pequenos ali naquela metade ali da Europa, onde hoje está a Alemanha. Ali viviam os povos germânicos, desde a época dos bárbaros, que acabariam dando origem na segunda metade do século XIX à Alemanha, tá bom? Então ali, cara, houve uma resistência assim ao iluminismo, ao pensamento iluminista que, como nós vimos na aula anterior, era um pensamento mais racionalista, era um pensamento mais voltado para a razão, um pouco até para o materialismo, e principalmente o pensamento que fazia uma crítica muito grande ao obscurantismo religioso. E aí vocês não vão ser inocentes a ponto de pensar que a reforma protestante combateu o obscurantismo religioso. Não, senhor. Quem combateu o obscurantismo religioso foram os iluministas, tá? E um pouco também o Renascimento. E aí nós temos o exemplo do... cara, eu não sei como é que pronuncia o nome desse cara, é um alemão, Gotthold Lessing, né, de 1729 a 1781, foi o período em que ele viveu. Ele defendia o livre pensamento e denunciava o antissemitismo. Aí aqui a gente tem aquele mesmo recurso lá, ó, dos links, que você vai poder clicar aí quando você tiver o slide e abrir aí a biografia do Gotthold Lessing. É bem interessante a vida dele. Deixa eu ver se vai abrir aqui para mim. Tá me parecendo que não, né? Bom, não quer funcionar. Então, ele defendia o livre pensamento e denunciava o antissemitismo. Então, nós temos aí também os links. Ó, vai abrir, que o meu computador está lento, pessoal. Como ele remete para o Chrome. O Chrome é um navegador que eu gosto muito, mas o Chrome ele tem uma característica. Quando ele vai iniciar a primeira vez no dia, ele inicia muito lento. Demora para iniciar, foi o que aconteceu conosco. Então, está aí a biografia do Lessing. Gotthold Ephraim Lessing. Esse cara a gente foi muito importante, não é muito conhecido, porque ele já é um filósofo ali mais da banda da Europa Oriental. Mas ele foi um dos maiores representantes do iluminismo, conhecido, claro, pela sua crítica ao antissemitismo e defesa do livre pensamento e da tolerância religiosa. É um cara muito massa, bicho. Eu acho que vale a pena a gente dar uma boa, depois pesquisada, ler a biografia dele, achei bem interessante. Ele defende o livre pensamento. Professor, o que é livre pensamento? Abandone sua preguiça de lado e dê um clique bem aqui, ó, que você vai encontrar a definição de livre pensamento. Ó. Ou pensamento livre, a mesma coisa, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. É o ponto de vista filosófico ou não que sustenta que os fenômenos de todas as coisas devem ser formados a partir da ciência, da lógica e da razão. E não devem ser influenciados por nenhuma tradição, autoridade ou qualquer dogma. E, cara, de repente eu me descubro aqui um livre pensador. Que massa. Aí ele vai trazer toda a história aí do pensamento livre ou livre pensamento. Tá? Os livre pensadores que começam a existir ali no início da Idade Moderna são as pessoas que praticam o livre pensamento. É o pensamento liberto de qualquer influência, de qualquer dominação, tá bom? De qualquer condicionamento. E denunciava o antissemitismo. O que é, professor? O antissemitismo está aqui, clique que você saberá. Conhecimento está a um clique de você. O antissemitismo é o preconceito, hostilidade e discriminação contra semitas, baseada em ódio contra seu histórico étnico, cultural ou religioso. Aí ele fala, ó, quando ele fala semitas, ele está se referindo, para nós aqui, aos judeus. Legal? Então, o Gotthold Lessing era contra o antissemitismo, ele denunciava o antissemitismo, porque o antissemitismo já era largamente praticado na Europa cristã, que atribui aos judeus a culpa da crucificação de Cristo. Prosseguindo, a gente tem aí David Hume,
viveu aí no século XVIII, ele contestava a metafísica e defendia o empirismo. Então é a mesma coisa. Eu não vou clicar na biografia do David Hume, não deixo isso para você, mas vamos ver o que era metafísica. Isso entra muito na filosofia, né? Aí vai, né? Aqui vai para o David Hume e tal e tudo, tá? A metafísica, galera, eu acho que tem um erro no meu link que eu vou ter que corrigir. A metafísica, deixa eu corrigir, ver aqui. Pronto, olha só. Ficou errado o link, tá? Eu vou corrigir antes de mandar o slide para vocês. Vê se vai para o empirismo. O empirismo está aqui, a definição de empirismo é uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial. É aquilo que você comprova através dos seus sentidos. Para os empiristas, tá? O conhecimento ele só é aprendido pelos sentidos. É aquilo que você experimenta, que você toca, que você escuta, que você cheira, que você... Entendeu? Então, o David Hume era contra a metafísica, que é mais ou menos o contrário do empirismo, e ele defendia, logicamente, o empirismo. Daí, gente, isso foi muito importante para o paradigma científico do século XIX, que vai defender que a ciência nasce exatamente como um saber empírico, um saber construído a partir da experiência, da comprovação. Que é o paradigma, claro, das ciências exatas, das exatas não, é o paradigma das ciências da natureza, né? Paradigma é modelo, tá, pessoal? Só esclarecendo. Então, o pensamento iluminista influenciou o Marquês de Pombal, o qual expulsou os jesuítas do Império Português e os principais líderes da independência dos Estados Unidos. Aí, quem é Marquês de Pombal? Por que esse cara entrou na história aqui? Até porque esse nome dele é tanto quanto não é esquisito. Pois bem, o Marquês de Pombal, pessoal, o nome dele é Sebastião José de Carvalho Melo. Ele foi primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal. Então, o Marquês de Pombal, como primeiro-ministro de Dom José I no século XVIII, ele administrou todo o Império Português, incluindo o Brasil. E as reformas, chamadas reformas pombalinas, a gente vai estudar isso um pouco mais à frente, na nossa próxima videoaula, tá? Ele acabou tomando medidas que acabaram mexendo um pouco com o Brasil, inclusive com a educação, porque ele expulsou os jesuítas do Império Português, que o Pombal, o bicho, era um iluminista, velho. Ele não gostava de religioso, não. Então ele expulsou os jesuítas do Império Português, tá? Criou aí meio que uma celeuma com a Igreja Católica, expulsando os jesuítas, e ele tornou o ensino, a educação, né, dentro do Império Português uma atividade leiga, porque até então era uma atividade que era pré-requisito quase que exclusivo dos religiosos, dos padres jesuítas. Tá bom? E claro, o pensamento iluminista também influenciou os principais líderes da independência dos Estados Unidos, que ocorreu aqui no século XVIII, mais precisamente nesse ano aqui, ó. Cadê? Peraí. Oh, meu Deus. Esse ano aqui, ó, 1776, tá vendo aí? Ocorreu aqui nesse ano, tá bom? Independência americana. Adiante. O clero e os reis absolutistas reagiram ao iluminismo mandando censurar livros, prender autores, obrigando outros desses autores a fugirem em busca de estados mais tolerantes, etc, etc. Claro, esses filósofos, em alguns países, eles passaram por grandes dificuldades, foram perseguidos, foram presos, tiveram suas obras proibidas de circular e tudo mais. Mas havia estratégias para a divulgação de obras proibidas, mas a repressão quase sempre conseguia impedir. Uma estratégia que era usada, por exemplo, na França, que foi um dos países, se não o país em que o iluminismo se desenvolveu mais, onde era proibida a circulação de livros que eles chamavam livros filosóficos. Mas os caras tinham uma estratégia legal. Eles mandavam imprimir os livros na Suécia, na Suíça, que é vizinha à França, e traziam esses livros impressos na Suíça para a França, passando pelas fronteiras, driblando, logicamente, as fiscalizações do rei, e chegavam, né, até os consumidores, até os leitores, de forma totalmente ilegal, né, e aventureira. E aí a gente vai citar aqui o François-Marie Arouet, que é o famoso Voltaire, filósofo francês. Ele foi um exemplo de resistência à censura do antigo regime. O antigo regime é o regime absolutista, tá? Baseado na teoria do direito divino, ao qual o iluminismo se opunha fortemente. Suas obras escandalizavam o público e ele foi preso por diversas vezes na Bastilha. Professor, o que é a Bastilha? A Bastilha era uma cadeia, tá, galera? Uma cadeia muito especial, uma cadeia para onde eram mandados os presos políticos. Nós vamos falar da Bastilha mais na frente da Revolução Francesa. Ele esteve em Londres, passando a admirar a tolerância religiosa inglesa e combateu duramente a igreja, que ele chamava de a infame. O cara gostava da igreja, né? Beleza?
E a gente termina aqui, nós vamos continuar, gente, falando ainda do iluminismo, falando de como o iluminismo chegou ao Brasil com o Marquês de Pombal, no próximo vídeo. Esse foi só um videozinho rápido, só para a gente se situar aqui.